Fala, povo de Deus! Muito boa noite, nós estamos aqui mais uma vez no Conexão Reino, conectando você às histórias que vão te edificar a sua casa, edificar seu ministério, sua empresa, você que está começando. São muitas histórias de superação e toda semana nós entrevistamos uma pessoa e hoje nós temos um grande presente aqui que o pastor João Marcos vai estar explicando melhor esse convite aí. Fala comigo, João Marcos. E aí, gente, um grande abraço, boa noite, Deus abençoe. Mais um Conexão Reino, trazendo a história de superação, algo assim de Deus para sua vida e passe para frente, viu? O objetivo aqui é edificar famílias. Estamos aqui com o nosso amigo, pastor Diego Aguiar. Tem uma história muito linda, uma história impactante, espetacular para passar para você. Grande abraço. Pastor Diego, se apresenta para nós e dá um alô para a turma aí, que vai estar nos acompanhando. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um sentimento de gratidão, né, poder participar e ter esse tempo aqui de troca, de comunhão. Eu sou o Diego Aguiar, sou casado, pai, pastor, assistente social, terapeuta, mas nós vamos contar isso aí. O cara é 12 em 1, hein? E sempre aqui dando aqueles comentários pontuais, sempre com a presença ilustre, nossa parceiro de bancada, Renato Ferreira. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Você tá mais bonito aí? Não, sempre, né? Não, mas tá diferente hoje. Hoje, o que é que mudou aí? Sabe uma coisa? Ó, primeiro, gente, ó, boa noite, né? Boa noite, o pessoal fala, pô, Renato, vocês não comentam que horário que é gravado o podcast. O podcast é gravado à noite. Ah, é porque sempre à não é ao noite. vivo, né? É, como não é verdade, ao vivo, a gente não coloca verdade. lá. Então, é à noite, então boa noite. Independente Toda da hora que você terça-feira, quer. 18 Tô horas, falando, os né? comentários dele é sempre pontuais, boa né, noite. cara? Aqui, ó, então não sei o que, mas aqui eu fiquei na alegria. Ontem eu tava lá na barbearia do seu irmão, lá no Chaves. Charles de Paula. Charles de Paula. Um dos nossos parceiros aqui do fenômeno podcast. lá. E eu cortando o cabelo lá, ele sempre tá incomodado com a minha entrada de careca. E eu falei com eles, gente, eu vou falar com vocês que meu cabelo tá aí crescendo. Como assim? Entrei no meu Facebook, Diego. Ó, primeiramente, prazer. Ó, gostei, energia boa. Cara de Deus, só. Não, gostei. Fenômeno. Vou ficar conhecendo aqui mais coisa daqui a pouco. Também tô curioso aqui, não conheço. Então, os dois. Aí eles falaram, eu fui lá, entrei no meu Facebook, meu filho, nas fotos de 2015. Até eu assustei, eu era mais careca mesmo. Uai, Mas o que é? Você quer alimentação, menos estresse? Não. É o acompanhamento que eu tô fazendo com o Dr. Vinícius. Doutor Vinícius? Vinícius é um nutrólogo. Onde que é isso? Ele é um nutrólogo. Eu faço acompanhamento com ele há mais de 4 anos. Que isso, cara? Tem mais de 4 anos. Eu até falava que eu comecei o tratamento. Eu falava, Vinícius, ó, um abraço pra você. Não pergunta sobre o nome, não, que deu um branco aqui, cara. Deu um branco nome sobre o nome aqui, mas depois nós colocamos lá. Vamos colocar lá na edição. Mas eu tava na academia, malhando na academia. Eu sempre gostei de malhar. Você é um cara que treina, né? Eu tava no desame de malhar, que é a coisa toda, e ele malhava. E ele malhava nessa academia. Na época da pandemia, foi na época da pandemia, as academias tudo fecharam, e essa academia lá do meu bairro, lá, Arena, clandestino lá, né? Você sabe disso, né? Era no bairro, Academia Arena, que infelizmente fechou. Ela abria pra poder, a gente ia lá malhar. Era isso mesmo, era o clandestino. Você lembra disso, né? E o Demais. Vinícius, esse doutor Vinícius, eu fiquei conhecendo lá. Cara, que peça, cara. Ele, a esposa dele, não, fora do comum. E um dia eu comentando com ele, falei assim, não, eu tô desanimado pra caramba. Você se apresentou como nutrólogo? Já fez algum exame? Fiz nada, senhor. Nossa, você podia fazer e tal. Falei, não, vou fazer. Fiz uma consulta com ele. Ele me indicou lá uma cacetada de exame. Acho que eu preciso, eu tava até doando sangue de tanto tubo. É muito exame, né? É muito exame. Foi 50 ou 60 exames. Aí tinha um monte de variação. Por isso que eu falo, eu aconselho, todo mundo tem que fazer. Tinha muita vitamina que estava variada, algumas coisas estavam erradas. Vitamina D baixa, vitamina B e tal. Texto, tava no limite, eu malhando e tal. Comecei a tomar um monte de coisa, claro, acompanhado por ele. Hoje eu não consigo, não. Mas aí voltando, por quê? Aí ele me indicou. Porque como eu comecei a fazer reposição com ele, ele me indicou reposição com texto, com testosterona. Aí ele fala, a texto ela faz cair um pouco o cabelo. Aí no manipulado ele colocou um pouquinho do... Então foi aí que você tá... Eu começando a cabelo, eu tinha esquecido disso. Então você tá ficando eu tô ficando mais bonito, velho e mais jovem. Mais bonita, ao mesmo tempo não tô entendendo. 47 anos, bem, não, tá bem, agora, tá 47 bem. anos. Quanto a mal a gente fala, o cara tá bem. Obrigado. Ô, João, vamos falar um pouco mais do Diego e das histórias que ele tem pra compartilhar. Vou deixar você à vontade aí, porque você é um amigo. O pastor João, ele veio e ele encheu a boca mesmo, falou assim, cara, é o meu amigo, eu queria entrevistar, tem uma história bacana. E a gente sempre fica na expectativa, né, de histórias que vão conectar e vão edificar a nossa fé. Na verdade, todos nós aqui temos total liberdade de direcionar as perguntas para o Diego, né, porque é rica a história dele e vai edificar muitas famílias, viu, gente? Eu gostaria que vocês ficassem atentos aí na história do pastor Diego.
Ô, Diego, eu gostaria que você contasse para nós aqui um pouco, assim, da sua trajetória, não nos finalmente hoje, de onde que o Diego chegou, mas lá atrás, a origem familiar, irmãos, enfim, e até aquele descontentamento onde você teve uma experiência muito drástica, que foi situação de rua. Conta para nós a sua história, Diego. Então, o que aconteceu é que eu nasci numa família disfuncional. O que seria isso, uma família disfuncional? Meu pai passeou com a minha mãe, eu nasci, minha mãe teve depressão pós-parto, foi internada no Galba Veloso, minha avó cuidou de mim, e meu pai foi alguém que ele só foi me registrar com 7 anos. Eu entendo ele perfeitamente, porque ele saiu com a minha mãe uma vez e tal, então ele tinha algum tipo de desconfiança. Porém, essas coisas foi gerando dentro de mim alguns traumas, rejeição, uma condição de não ser aceito, uma família diferente, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, no pré, tinha aquelas festas onde, né, eles elegiam rei do amendoim, rainha da pipoca e tal. E aí chegavam as famílias, e a minha família só chegava a minha mãe, que era a mãe do meu pai, uma senhora, Dona Elza, que eu amo demais da conta. Mas o que aconteceu comigo? Essa situação, ela marcou muito a minha história. Eu fui crescendo alguém com uma revolta muito grande dentro de mim. E uma revolta que não me levava para um lado positivo, porque eu costumo dizer que existem 2 tipos de revolta. Existe uma revolta que ela te aproxima do projeto que Deus tem para você, gerando mudança e transformação. Mas eu peguei uma revolta que ela me aproximou da criminalidade, do uso das drogas. E aí, com 10 anos, eu começo a usar droga. 10 anos de idade? 10 anos. Muito novo. Eu experimento maconha ali no bairro Candelária, em Venda Nova, e isso vai de forma progressiva crescendo, né? Eu fico até 11 anos com maconha, nós tínhamos ali uma galera, né, de pessoas que tinham uma história parecida com a minha, outros jovens, aspas, revoltados, pessoas com família também disfuncional, e aí a gente começa a fazer pequenos delitos e tal, e eu caio na bobagem com 12 anos e meio, experimentar o crack. E quando eu experimento o crack, a minha vida, ela toma uma condição extremamente complexa. Eu estava entrando finalizando 6ª para 7ª série, já trazia alguns problemas para minha família, para a escola, mas era algo moderado. Mas quando eu começo a usar o crack, a minha vida ela para de funcionar totalmente. Já não era só uma questão de uma família disfuncional, mas eu não funcionava mais. Eu paro de estudar, eu rompi relacionamento com o pai, não estava conversando com meu pai, passei a assumir dentro da minha casa uma condição que não era legal para aquele tempo, que era tipo mandar dentro de casa. A minha família não colocou limite, né? A minha mãe, que é a Dona Elza, que é a minha segunda mãe, ela me amou demais, mas ela não me deu limite. Por eu já ser talvez ela não soube como lidar, né? Ela queria dosar aquela rejeição, né? E ela sempre me deu o melhor, né? Mas faltou ali o limite. É importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes tem muitos pais nos assistindo que amam o seu filho de uma tal maneira, mas esquece de um papel principal, que é pôr limite. Exatamente. Que é mostrar até onde ele pode ir, mostrar quem governa essa área ali. Mas é interessante quando você fala assim que ela te deu de tudo, mas faltou o limite, essa compensação, né? Isso é muito comum. Quando nós sentimos que a criança está em falta, nós queremos compensá-la de alguma forma. Então talvez ela tentou compensar, não vou dar uma moral a mais. Exatamente. Talvez não foi essa educação que ela teve com o pai, com a mãe dela também, nem muito menos que ela deu para os filhos, mas ela teve naquela inconsciente, ela tem que recompensar ele. E acabou liberando. Vida, né? Isso. Eu não posso fazer ele sofrer mais do que já sofreu. Mas esse primeiro contato com a droga, primeiro a maconha com 10 anos, né? Sim. Depois com 12 para 13, o crack. Esse primeiro contato, ele veio através de amizades? Sim. Como eu falei, a gente tinha um grupo de pessoas que se pareciam, né? Com histórias parecidas. A maioria de nós não tinha um pai dentro de casa. Ah, tá. E aí o que acontece? A gente não tinha limite. Então nós fizemos uma galera na época. Eu sou da época do underground, não sei se alguém lembra disso. Então nós tínhamos essa galera e andávamos juntos. E aí a gente já tinha alguns que usavam e chegaram e ofereceram. E a gente tinha curiosidade. E ali eu começo com a maconha. Com 10 anos. Com 10 anos. E aí depois o crack, e aí você começou a pequenos delitos. Que tipo, por exemplo, roubar, era tudo, furto. Todas essas coisas que acompanham um dependente químico,
quando ele começa a transgredir a lei, isso tudo aí eu fiz. Eu só não E tirei sua a vida mãe, de ninguém. pastorzão, e sua mãe nessa época morava com a sua avó, né? É, Considerava como minha mãe biológica, ela morava no bairro Cachoeirinha e eu morava em Venda Nova, no bairro Candelária, com a minha mãe, Dona Elza. E ela já não estava em processo de internação durante um tempo mais. Não, Aí já não. recebeu alta. Recebeu alta, tudo Ela tranquilo. mas aí ela Tava recomeçando recomeçando a vida dela e Isso. tentou resgatar de alguma forma? Sim, minha mãe sempre procurava, sempre queria trocar uma ideia, mas eu, até aquele momento, eu não era alguém apto para isso. Por quê? Porque a revolta que eu tinha, ela me desconectava das pessoas que eu mais amava. Então, aquela dor, aquele sofrimento, ela não me dava condição de me reaproximar naquele momento, sabe? Então, acabava que tinha uma barreira entre nós. Tá. Aprofundou nas drogas. E onde vem a situação de rua? Então, aí o que acontece? Eu começo ali, 12 para 13 anos, com a droga que mais me gerou problema, que é o crack. Quando eu chego para 18, para 19 anos, o uso aumenta bastante, né? E aí teve um evento que aconteceu que mudou totalmente o cenário da condição que eu estava vivendo. Meu pai faleceu de infarto fulminante, eu tinha acho que 22 para 23 anos. E aí, quando isso acontece, eu não conversava com meu pai, tinha 2 anos, e meu pai era a pessoa que eu mais amava, mas eu não conseguia contar isso para ele. Eu não conseguia falar para ele que eu admirava ele, que eu achava que ele era um cara bacana, um cara top. E acabou que meu pai morreu. Meu pai mexia com compra e venda de motos. Meu pai foi alguém, assim, bem conhecido ali na região de Venda Nova. E aí, ele morre. Eu estava na beira de um campo de futebol, fumando maconha, vendo o povo jogar bola, e aí já me dão uma notícia assim, no tapa, sabe? No estalo, tô te ligando porque seu pai morreu e tal. Meu Deus. E aquilo ali mexeu demais comigo, demais, porque eu queria ter contado dele algumas coisas que eu sentia e eu não contei. E depois que ele faleceu, aquilo virou um turbilhão de emoções dentro de mim. E aí eu me afundo totalmente. E aí passam-se 2 anos, eu chego em situação de rua. E por que eu cheguei em situação de rua? Porque eu fui rompendo todos os meus vínculos. É importante a gente deixar registrado que muitas vezes o dependente químico é alguém que ele se torna um especialista em romper vínculos. As pessoas que querem amar, ele rompe o vínculo com ela. E as pessoas que querem lhe prejudicar, ele fortalece o vínculo. E foi isso que eu fiz. Automaticamente, todo mundo que queria me ajudar, eu me afastei. E me aproximei de todo mundo que tinha uma vida parecida com aquela que eu estava vivendo. E aí, meu uso e o abuso me levou ao sofrimento, dor e muita angústia. Quanto tempo em rua? Fiquei na rua 4 meses para 5 meses. Sim. E onde começou a volta por cima? Quando você começou a ser alcançado, alguém que chegou? Sim. Como que foi essa história de superação? Então, eu tenho 2 mães. Eu tenho a mãe Ana, que é minha mãe biológica, um forte abraço para ela, e tem minha mãe Elza, que é a mãe do meu pai, que tem 93 anos. A minha mãe Elza, ela é cristã, de 50 anos atrás. Então, ela era alguém que sempre falava que Jesus ia mudar a minha vida, que Jesus ia mudar a minha história. E eu estava em situação de rua, ela fez uma quentinha e foi levar para mim. Porém, eu estava muito louco de droga e ela subiu para me dar a quentinha, a gente começou a discutir ali, porque eu queria R$10, né? R$10 era o preço de mais uma pedra. Resumindo a história, minha mãe desce chorando para um lado, eu pego essa quentinha e vou para a maloca chorando do outro lado. Porém, quando eu entro na maloca, eu lembro que a criminalidade não aceita falta de respeito com mãe. E eu vi que os caras tinham visto. Eu não agredi ela nem nada, mas falei com ela coisas que não eram legais. Fui grosso, né? Não tive educação com ela nenhuma. E ali naquele momento veio algo na minha cabeça e falou assim: ó, sai daí, os caras vão fazer ruindade com você. E aí eu saí, fui para 2 ruas atrás, e ali eu comecei a estar extremamente emocionado. E naquele momento eu escutei a voz de Deus falando comigo, sabe? Porque eu fiz uma pergunta para Deus. Falei, Senhor Deus, por que minha vida é ruim desse jeito? E aí Deus começou a passar um filme, assim, tudo que eu já tinha feito, várias situações, e num certo momento eu começo a ter gratidão pela vida que eu estava tendo ali, porque já era para estar morto, pelo meu histórico, por tudo que eu fiz. E ali Deus falou comigo, eu vou mudar a sua história, mas você precisa de buscar recuperação.
Ali foi sua primeira experiência com Minha Deus? primeira experiência com E Deus. você pediu, né? E eu pedi. Você pediu. E eu Você pedi tá- sem saber. sem saber. Porque eu precisava de ajuda. É, Independente você da minha loucura, eu precisava de ajuda. E eu estava ali sozinho. Eu falei, Deus, minha mãe fala do Senhor há muito tempo comigo. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, me dá uma força, porque realmente agora, para mim, eu estou cansado. E aí, o que eu faço? Eu saio ali após ter essa experiência com Deus, vou no orelhão, vocês lembram do orelhão? Demais, demais, Ligo a cobrar no 90 para minha mãe. Ela já Após tinha o sinal, chegado, ela diga já- seu nome Isso. e a cidade de De onde onde está está falando. falando. Sua mãe e vó. Minha mãe e vó. Mãe e vó. E falei, seu mãe, eu quero ajuda. Eu aceito hoje ajuda. Eu queria internar, queria ir para um lugar de recuperação. Naquela mesma noite? Naquela mesma noite. Foi, Mas seu coração, você. Nossa, foi uma experiência mesmo. Foi uma experiência com Deus. E aí minha mãe falou comigo, mas como que eu vou fazer isso, Diego? Agora é sexta-feira à noite, não tem como fazer isso, mas eu vou arrumar para você. Eu vou arrumar para você me liga de novo, porque eu não podia ir para minha casa. Não podia ir? Por quê? Porque eu tinha problema lá com as pessoas, tá. então eu poderia colocar até a vida dela em risco. E aí o que acontece? De uma forma rápida, minha mãe começou a mobilizar as coisas, e aí eu tomo uma decisão. No caso, a sua mãe e sua avó, na Minha verdade, mãe e né? minha avó. A Elza. Só Dona ela que Elza. sabia. Eu Só só ela pedi sabia. ajuda para ela e pedi que ela Entendi. não falasse para outras Sim, pessoas sim, naquele sem primeiro abrir, né? momento, para que as coisas começassem a funcionar. E ela providenciou tudo. E terça-feira eu consigo ir para uma comunidade terapêutica. E aí começa a minha mudança de chave. A comunidade terapêutica foi uma porta que Deus abriu para mim para que eu pudesse voltar a sonhar, para que eu pudesse voltar à sociedade. Então, assim, a Essa comunidade comunidade terapêutica, ela salva vidas. Foi aonde? Essa comunidade? Eu fui numa em Sabará, chama Credec. Fui em Sabará, chama Credec. Foi uma bênção na minha vida. Passei por um processo ali de 6 meses, um processo completo. Passei por luta, dor, sofrimento. Pensei em ir embora, pensei em desistir, mas ali foi extremamente pedagógico para mim. Cada momento cada lágrima que eu derramei naquele lugar foi uma oportunidade para me recomeçar. Quanto tempo lá? Fiquei lá 6 meses, 6 após ser terapêutica completa. Pastor Diego, o senhor estava falando aí que casa de recuperação, comunidade terapêutica, salva vidas. Realmente, salva vidas. Depois eu quero até mostrar aqui na tela aqui as fotos que eu tenho aqui do antes e depois de alguns acolhidos que nós temos. Para ver Isso é muito legal, né? Isso aqui de você falando isso, ó, nós não falamos. Isso aqui que eu tava pensando nisso nele, eu tava aqui pensando, como é que ele era antes aí? Na época, que é um cara bonito assim, um cara bem aparentado, uma bota e tal. Aí eu fico vendo assim, eu fico vendo como é que devia ser, porque eu fico vendo as pessoas assim na rua, você olha pro cara, gente, que cara novo, que cara deve ter uns 20, 25 anos, mas parece que tem 50. Mas na verdade é o seguinte, Aí- quando a pessoa tá naquela situação, ela vai perdendo a semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança. Olha aí. Como é que faz, Caio, para eu aproximar lá, que eu quero deixar registrado essa pessoa aqui. Olha aí. Eu quero mostrar esse. Olha só. Tenta mostrar na central. Você manda Essa aqui, mostra na ó, câmera na central. central aí. Aqui, mostra. Vou aproximar até um pouco mais. Vai lá, vai lá. Aí, agora pegou. Esse aqui é o antes dessa pessoa. Aqui. Pegou. Esse aqui é o depois. Top. Eu tava pensando nisso, acredito. Olha o Tava aqui depois pensando aqui nisso. Desta pessoa. Seu zagueirão. É meu zagueirão. Deixa eu Olha o ver. antes dessa pessoa aqui, ó. Olha o antes. Olha o antes. Veja o depois dessa pessoa aqui, comunidade terapêutica. Olha o depois. É o Paulista esse aí? Olha o depois. Cara, Paulista. Paulista. Então é isso. Eu tava Pastor Diego, aí o senhor foi para Credec. Sim, Credec. E ali teve. Ela existe ainda, a Credec? existe. Um abraço lá, né? Pastora Diva, pastor Wellington. Pastor Leto, parceiro, companheiro. Pastor, aí o senhor ficou quanto tempo? Eu fiquei em um acolhimento completo, 6 meses, até 6 eles me darem meses? alta. 6 meses. Pergunta que não quer calar. Houve recaídas? Não houve. Olha, não houve? Eu entendi o seguinte, eu entendi que existia uma nova maneira de viver. E eu sempre quis ser feliz, eu sempre tive um coração bom, pensando nisso, sabe? Coração bom que eu digo assim, não um coração puro, mas eu sempre quis fazer o bem, até mesmo quando estava na rua, nunca fui de fazer muita coisa muito ruim com o outro, eu fazia muito comigo. Então, assim, eu queria ser feliz. E quando eu encontro em Deus uma oportunidade que a comunidade terapêutica me deu e Deus me deu,
eu tomo uma decisão de abraçar com toda a minha força. Eu costumo dizer o seguinte, você que vivenciou o uso e o abuso das drogas, se você não se dedicar totalmente na sua recuperação, não há possibilidade de sucesso. Por quê? O que acontece? Muitas vezes eu não tinha dificuldade nenhuma para sair na chuva, para usar droga, para pular no pescoço de um cara mais forte do que eu, para poder roubar ele. E aí, quando eu entro em recuperação, muitas vezes eu quero começar a dificultar a minha recuperação, eu quero que as coisas sejam fáceis, e na verdade não há possibilidade. A recuperação é uma decisão diária, e eu aproveitei a minha, sabe? Tenho aproveitado até hoje. Tem que ser, você crê que tem que ser radical, tem que ser intenso. Tem, intenso. Porque a dependência química ela é uma doença crônica, progressiva e multifatorial. E a recuperação, ela é crônica, ela é progressiva e ela vai nos gerar uma sobriedade total. Então, assim, eu preciso de viver acelerado. Muitas vezes as pessoas me procuram hoje e falam assim, mas me ajuda. Ajude mais, mas só não faço a sua parte. Eu só não faço por você. Exatamente. Mas te ajudar, nós estamos juntos e vai ser um sucesso. Então, assim, eu não vivenciei uma recaída porque eu fui intenso. Claro que a graça de Deus me alcançou, o favor de Deus, um dom imerecido, mas eu aproveitei a oportunidade de ter aproveitado todo dia. Tenho feito algumas reflexões e eu passei por um final de semana muito abençoado. Né? A gente inaugurou nossa nova congregação e foi uma bênção. E algo que eu falei com Deus é o seguinte, Deus, que eu não venha atrapalhar a sua obra na minha vida, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Eu acho que muitas vezes o dependente químico ele é o maior inimigo que ele tem. Deus quer fazer, Deus tem processo, Deus tem propósito, mas não consegue suportar o tempo, quer tudo para ontem. Um exemplo, o cara quer entrar hoje numa comunidade terapêutica e amanhã sentar aqui para apresentar o podcast. Ele não quer concluir o acolhimento, ele não quer fazer ele quer pular curso, processos. e aí não funciona. Ele não pode queimar etapas. Ô pastorzão, e aí? Aí o senhor saiu do tratamento, quantos anos mais ou menos que concluiu? Então, eu concluí com 26 anos. 26 anos. Com 26 anos eu concluí. Nesse período, o senhor retornou aos estudos? Como é que foi esse O que acontece? Quando eu acabo o meu acolhimento, eu volto ao trabalho, eu era representante comercial, eu já busco uma forma de estudar, porque eu achava que fazia parte da recuperação, eu evoluí, eu aprendi o que eu não conhecia ainda, e ali eu começo a estudar, começo a me envolver muito com a igreja, muito. Né? Mandando um abraço aí pro pastor Ademir. Pastor Ademir é alguém que me ajudou no início da minha caminhada, uma comunidade pequena ali no bairro Azteca, e ali eu falava com ele, eu preciso de ir todo dia. E chegou o momento que eu não tinha o dinheiro da passagem. Ele passava na Fiorina, ele e a esposa dele, e eu entrava ali não sei se alguém conhece aqui, o Hospital Dom Bosco, Sim. ali em Venda Nova, Sim. e ali eu entrava e deitava lá atrás com os braços abertos, porque não podia ir sentado, porque senão multava ele. E ele queria me dar essa oportunidade, eu queria ir para a igreja. Então eu ia para a igreja todo dia. Todo dia que ele tinha culto, eu ia para a igreja. Então, assim, a igreja, eu acredito que ela é uma oportunidade maravilhosa para o dependente químico se ressocializar, porque a igreja acolhe, É verdade. a igreja dá oportunidade, a igreja acredita. Claro que a igreja tem seus desafios, como em qualquer lugar, família ou segmento, mas para mim foi uma oportunidade maravilhosa. Sim. Esse pastor Ademir, ele também é lá da clínica? Sim, hoje ele está com a gente lá na Cerdade, é o nosso vice-presidente lá, trabalha com dependência química há mais de 40 anos, uma pessoa assim espetacular. Pois é, pastorzão. Aí estudou, onde veio, onde surgiu esse desejo? Aí o senhor já foi, montou uma instituição? Não, Como é na que foi? verdade, o que eu fazia? Eu indicava pessoas para as comunidades terapêuticas, indicava para onde eu passei em outros lugares. Certo. Mas a procura começou a ficar muito grande, porque as pessoas viam o resultado. Uma pessoa que não deu certo em nada, do nada a pessoa começa a estudar, começa a trabalhar, abandona o uso e o abuso das Isso é drogas. exemplo, né? Primeiro exemplo. Né? Isso, me casei, e aí a Que procura não sabia disso começou a também. aumentar. Não sabia disso aí também. E aí a procura começou a aumentar. E aí Deus falou comigo, eu casei com a Cibele, né? Um abraço para ela. Casei com a Cibele, ela é de Santa Luzia e eu de Belo Horizonte. Você conheceu a Cibele na igreja? Conheci a Cibele na igreja, num curso de maturidade espiritual. Na igreja do pastor Ademir. Não, lá era muito pequenininho, não Era tinha o curso. Ele me direcionou para uma outra congregação para que eu pudesse fazer. Aí lá você conheceu sua esposa. Lá eu conheci minha Aí esposa. você começou a flertar, ela foi lá então. Sim. Ou foi ela que te flertou? Pode falar Na também. verdade, o que acontece? Eu estava Você no vai curso. até se declarar pra ela. Eu estava num curso que era
eu, mais 2 caras e quase 30 mulheres. Uai. Eram esses 2 caras com as suas Poxa. esposas e o resto era mulher. E eu acreditava, e a Cibele nunca me deu muita entrada, não olhava muito e tal, porque eu sempre fui muito comunicativo. Então Esse cara é muito eu pensava assim, conversado, ela esse cara é muito eu conversado. pensava assim, né? Ela Não vai me dar bola, ela tá não. numa outra situação e também não estava focada em arrumar namorada. Eu queria dar certo. Eu queria uma mulher de verdade. Deus para me ajudar a caminhar, porque eu já era muito Ó, isso aí, problemático. sim. Então, assim, eu precisava de uma mulher para me ajudar. É Sim. importante falar isso pro dependente químico que escuta a gente, porque muitas vezes o cara, ele já começa a melhorar e ele já fala, pô, tem que arrumar uma mulher agora Isso é e tal. comum, né? E às vezes Atrapalha, né? entra numa situação, perde o foco. Então, assim, eu conheço a Cibele lá no curso de maturidade, de uma forma muito rápida, a gente ora, nós casamos com 4 meses. 4 meses? Eu costumo dizer isso, que a cara? Cibele, Foi um tiro. eu costumo dizer que a Cibele é alguém extremamente corajosa. Porque graças a Deus, né, meu amor, que deu certo, né? Graças Quantos a anos de Deus. casado? Quantos anos? Hoje nós vamos fazer agora 3 de setembro, 15 anos de casado. Ó, que Tem benção. filhos? Temos, Quantos sim. filhos? Temos a Carolina. Carolina. Um abraço para Carolina, Quantos filha anos é querida. Carolina? Carolina tem 14. 14. Então, assim. Casou rápido e teve filho rápido também. Já tudo um atrás do outro. E aí fechamos a fábrica, porque eu tenho mais 2. Eu tenho o Lucas, de 26 anos, Aham. de quando eu era menino, né? Vamos dar um exemplo. Eu tive o Lucas, eu tinha 16 anos. Quando eu tive o Bacana, Lucas. você tem... Naquela E de onde que loucura, veio né? isso? Foi De onde da veio fase da isso? loucura. Através de uma rejeição de pai, eu pus na minha cabeça que eu ia ter um filho. Ó, É, escolhi uma moça, não contei pra ela nada, né? A gente não conta essas coisas, né? Menino perdido. E aí arrumo um menino. Esse menino era o Lucas. Tudo que eu senti falta do meu pai, eu fiz 3 vezes mais com ele. Que isso, cara? E a ideia era o quê? Era amar ele. A ideia era fazer por ele aquilo que não aconteceu. Depois eu tive o Diego. Diego também era de uma namorada. Eu nunca fui casado, só fui casado com a Cibele. Também tive o Diego. Né? O Diego é uma bênção na minha vida. Então, assim, e aí eu e Cibele só temos a Carolina, porque a Cibele adotou os outros 2. Então, que legal. a família. Os 3, que então. legal. Os 3 muita gente, né? Então, assim, a gente parou e paramos aí. Fechou a fábrica. Aceitou, né? Ela aceitou. Aproveita e manda um alô pra Cibele. Faz uma homenagem pra ela Ô, aí. meu amor, passando para poder te lembrar aí que você é alguém extremamente importante na minha vida, que tudo que a gente está vivendo, né, vem através de você ser uma mulher sábia, que tem edificado a nossa casa, e passando aqui para te lembrar que eu te amo muito e que você mora no meu coração e não paga aluguel. Eita, glória, hein? Esse, velho. Ô, Diego, fala um pouco da sua idade. Pra Então, gente ir, né? com 2011 para 12, a gente, com uma demanda muito grande, eu compro uma casa em Santa Luzia e vou morar lá. Um barracão pequeno, começando uma história. E quando eu chego lá, Deus fala comigo assim: eu vou te mostrar o sítio para você abrir a casa de recuperação em 7 dias. 7 E eu dias? falei, mas é só Deus mesmo, né? Porque eu não tinha Era uma novo na condição cidade. ainda e tal. Resumindo a história, eu começo a procurar. Com 7 dias eu acho um sítio com 24 camas, totó, sinuca, piscina, uma quadrinha pequena, cozinha pronta, e eu tinha condição de pagar o aluguel daquele sítio com o meu próprio salário. E ali naquele momento eu fiz para a mulher a proposta, ela aceitou e eu comecei o trabalho. E aí o que aconteceu? Eu quis fazer algo que muita gente quer fazer. Deus chama a pessoa para viver para ele e a gente quer misturar as coisas. Não, vou continuar no trabalho, porque agora que eu estou começando a prosperar, eu tinha prestação de casa para pagar, era recém-casado, e aí eu fico no meu trabalho mais 6 meses. Por quê? Porque eu queria fazer o projeto lá, mas queria ter uma condição. Isso é natural, né? É Isso natural. normal, né? Mas Deus tem o sobrenatural para nós. É. E aí o que acontece? Eu fico lá 6 meses, Deus fala comigo aqui, sai do trabalho, senão não tem como trabalhar para mim. E aí eu saio do trabalho. Porque o As serviço lá é famílias- intenso também, né? As famílias, tanto da minha esposa como a minha, falam, mas como é que vai ser? Levanta, Vai pegar os outros na rua aí? É. E como é que você vai pagar a prestação? Você tá com uma menina nova vindo aí na barriga daqui a um tempo? Como é que vai ser isso? Eu falei, Meu pessoal, eu não quero que vocês acreditem. Que ano foi Porque isso? Deus, 2011 para 12. 2011. Eu não quero que vocês acreditem, porque Deus não falou com vocês. Deus falou comigo. Eu só quero que vocês confiam naquilo que Deus falou comigo. Que para vocês é loucura, para mim é o projeto de Deus. E assim eu fiz. Eu saí. Durante 3 anos e meio, pastor João Marcos, eu passei por inúmeras dificuldades na Cerdade. O recurso chegava, Deus não deixou faltar nada, mas a gente viveu com muita... Limite, né? Limitado. No limite. É, no limite. Aquele programa mesmo, era no limite. Porém, quando
Nós passamos por isso que eu vou chamar de um processo onde Deus ele consolidou meu coração naquilo que ele me chamou para viver. Eu tive uma experiência na Avenida Brasília. Eu peguei as acolhidas da Cerdade. Então nós inauguramos a Cerdade de 2011 para 12 masculina, 2014 nós já tínhamos o projeto com as meninas, né? E aí eu fui levá-las numa peça de teatro que elas nunca tinham ido. E eu tinha na época uma caminhonete. E na hora que a gente está voltando, essa caminhonete para no meio da Avenida Brasília, ela já era mais velha, e nós precisamos de empurrar. E só tinha eu de homem e mulher, quem foi empurrar? As mulheres, né? Elas... eu fui empurrar e uma menina dirigiu. Eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, como é que eu tô? Isso aqui eu tô fazendo, o senhor mandou fazer. Como é que vai ser? Da obra. E aí Deus falou comigo o seguinte, eu vou começar a mudar a sua história financeira a partir de hoje. Eita glória. E aí a Cerdade ela começou a ser reconhecida, pastor João Marcos, por um bom trabalho. Porque o bom trabalho, ele gera o quê? Resultado. As vidas começaram a ser transformadas. Como o senhor acabou de mostrar, as pessoas começaram a ver o antes e ver o depois. E aí Deus foi levantando pessoas, a gente foi estudando, fomos nos capacitando, e o trabalho foi melhorando e a Cerdade foi crescendo. Resumindo a história da Cerdade, hoje nós temos 2 unidades, estamos abrindo a 3ª agora em junho, que é uma nova unidade masculina, uma unidade feminina para mulher, uma unidade masculina para 80 acolhidos e mais uma nova unidade, que é essa que a gente está abrindo agora em Raveira. E isso aconteceu como? A gente continuou fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração desde o início, que é recuperar a pessoa. Diego, isso é uma curiosidade minha, né? O pastor João já sabe disso, parece que cada casa dessa deve ter uma forma. Como é que vem a renda? Como é que vem a renda para você poder manter? O sustento. Uma boa pergunta, Renato. Boa pergunta. E é muito legal, Renato. Como que mantém, né? Nos primeiros 4 anos, provisão totalmente divina, através de Deus levantar pessoas. Doações. Um chegava com uma doação, o outro Cesta chegava básica. com uma cesta básica, o outro ajudava numa conta de água. Porém, o trabalho melhorou de uma tal maneira que nós conseguimos toda a documentação e começamos a pleitear projetos, passar em editais. Então, hoje a gente tem vaga que é custeada pelo governo de Minas, nós temos vaga custeada pelo governo federal. Ele compra a vaga. Nós temos vagas particulares. Então, assim, nós temos empresas que mandam pessoas para nós. Entendi. Então, quando o trabalho vai melhorando, as oportunidades de sustentabilidade para ele também vai aparecer. Eu vou falar uma coisa para você, cara. Assim, o pouco que eu conheço, a gente tem hora que a gente é bem preconceituoso, né? Fala, a gente também tem hora, a gente é uma pessoa que a gente mete muita ripa no governo, no estado e tal, mas uma coisa é fato, os órgãos que prestam serviço público, eles são obrigados a prestar um serviço de qualidade. Então, assim, por exemplo, você vai numa UMEI, aqueles meninos são bem cuidados de uma forma que fica assustado. É um projeto que deu certo. Eu moro no Fernão Dias, e a minha menininha, a caçula, a Clarinha, eles inauguraram na época uma escolinha, que tem hoje, tem lá, como é que fala? É uma escolinha pública, que acolhe crianças de 6 meses até na esquina lá da minha rua. Bacana e tal. Uma creche, né? É uma creche. Aí a minha esposa falou assim, Renato, não sei o que ela comentou, tem vaga lá e tal. Vamos colocar a Clarinha? Mas por que? Muita gente até me criticou na época, Renato. Você vai colocar, você tem condição e tal. Mas por que eu quis? Na verdade, eu queria conhecer também. Sim. E a Clarinha ficou lá 6 meses, eu fiquei assustado. Eu falei, gente, que bacana, que a Clarinha... Foi bacana. Bem, só que eu acabei tirando, né? Porque ela era muito novinha, tadinha. Ela empolgou só no início, depois ela traiu por causa que era novinha também. Mas eu achei legal. E eu fui lá e conversei, eu esqueci, foi até o nome de quem que é o responsável lá. E ele falava sobre isso. Você vê como é que como é que a exigência é grande. Sim, então, assim, é legal, é bacana, você vê que isso é Nós importante. somos muito cobrados, Renato, dentro dessa mesma pergunta, a gente é muito cobrado por inúmeros órgãos. Vigilância sanitária. Isso. DEPAD, que é o Departamento de Política de Álcool e Drogas do Governo Federal, SUBPOD, que é a Subsecretaria de Política sobre Drogas de Minas Gerais, as secretarias, né, da cidade, né, pastor João Marcos? Então, isso nos dá uma condição de fazer um trabalho melhor, porque chega lá e fala comigo, essa garrafa dentro da legislação não podia ser assim, então eu vou colocar a garrafa de conformidade com a legislação. São várias certificações, né? São vários órgãos que tem que se certificar, né? Isso aí. Mas você não começa assim, né? Você começa com um sonho. Você começa com um projeto de Deus, você começa com um sonho de ajudar pessoas. E depois você vai adequando, né? Você vai adequando. Né? Foi o que aconteceu com a gente. Não é o ideal. Não é mas o ideal. Foi o que aconteceu com a gente. E acaba virando uma empresa, né? Se for lá, né? Vira uma... ela é uma organização da sociedade civil. Ela é uma OSC, nós somos terceiro setor, mas
Hoje nós nos profissionalizamos em todas as áreas, porque nós temos prestação de conta. Tem profissionais, né? Tem que prestam profissional, serviço. terapeuta, Funcionário, vamos dizer, são psicólogo, quantas assistente pessoas? social. Hoje nós temos 22 Já pessoas tem aqui. 22 pessoas. Cerdade é abreviação de quê? Centro especializado em reabilitação de álcool e outras drogas. Ah, tá. Aí é a abreviação Cerdade. Eu queria que você falasse um pouco também, uma curiosidade minha, você é presidente da CTMG. É a Federação Mineira de Comunidades Terapêuticas. Então, vamos dar É uma exemplo, né? federação. A CRVN do Você hoje é o pastor João presidente lá? Marcos. Isso. A CRVN do pastor João Marcos, a Cerdade, ela é filiada a essa federação e o objetivo dessa federação é fortalecer as comunidades terapêuticas a nível governo de Minas Gerais e a nível de governo federal. E representar nos outros órgãos, Entendi. capacitar os profissionais, dar uma condição de que as comunidades terapêuticas se profissionalizam e melhorem ainda os seus resultados. Então a federação, ela une todas essas comunidades para ela ter força diante do Estado, né? Isso. Ah, interessante. E comprovar Você sabe mais ou que a menos quantas política pessoas já funciona. passaram lá? Tem Hoje isso mapeado? na federação, nós temos um grupo aí que tem 200 gestores de comunidade terapêutica que andam com a gente. Agora, uma outra curiosidade em cima dessa pergunta sua, Douglas. Hein, Diego? E é claro que tem vários casos, mas tem algum caso especial de algum internato que passou lá no centro lá de tratamento e que você fala, não, hoje essa pessoa tá bem, a pessoa... Tem inúmeras pessoas. Tem muitos, tem algum especial Mas que você poderia... eu vou te dar um exemplo, né? Mandar um abraço pro Cláudio, meu coordenador lá. O Cláudio, ele é alguém que há 7 para 8 anos atrás eu faço uma visita na casa dele, ele era alcoolista. Ele é um homem de 1,85 m, 1,90 m, ele devia estar com 50 quilos. Nossa, Ele que estava isso, cara? totalmente Caveira, desidratado, Um cara de 1,90 m, totalmente 50 desfocado, quilos, sem é. esperança. E aí o Cláudio vai para a Cerdade, faz um tratamento com a gente, e o Cláudio, hoje, ele é um braço, posso chamar de um braço direito que eu tenho na Cerdade e que eu tenho na igreja. Cláudio é alguém que hoje faz faculdade, se casou. Ó, que benção. O cara é um Que bacana, instrumento. né, cara? nas Colocar o mãos antes e de depois Deus. dele, viu? O antes e depois que eu tô... Vamos colocar. Sim, Sim, Cláudio, tá, vamos baixar, prepara o antes e depois aí, Cláudio. Nós vamos mandar pro próximo episódio. Eu conheço o Cláudio, Conhece? espetacular. Ah, que E aí tem a esposa do Cláudio, que é feminina. Ela foi abusada Ah, sexualmente. que- Abraço, Erlaine. Foi abusada sexualmente, foi em situação de rua 14 anos. Nossa, é muito tempo. Hoje ela é um fenômeno Ah, na área da cara, dependência não, cara. química para poder trabalhar gente com viu você. aqui, ó, não, Eu chamo eu ela de Dona Erlaine. Hoje a gente estava lá na feminina, nós fomos fiscalizados hoje pela Subpod, e aí eu estava lá. E aí toda hora chega uma Dona Erlaine, uma moça nova, tem 31 anos, mas é a admiração Ó, que elas têm. É o por elas. respeito, né? E ela é um exemplo, fazendo faculdade também, finalizando o cara, curso que É de isso. Como é que é o nome dela? Erlaine. Erlaine. Top demais. Essa fiscalização eles avisam antes ou chega? Não, fiscalização, fiscalização. Eles só chegam. Eu quero parabenizar, sabe, o seu pastor. O João, eu já falei isso várias vezes. Mas vocês, cara, da comunidade terapêutica, porque isso é um dom. Eu já falei isso com o João. Eu não tenho esse dom. Porque, por exemplo, você vê uma pessoa ali, Isso é dom mesmo. vocês têm um coração acima do nosso comum. Por exemplo, cada um tem um dom, chamado, né? Meu chamado foi mais pro espiritual e o social em si. E que não deixa de ser também o seu. Claro, com Mas o certeza. seu é específico ali para daquele pessoal usuário de droga, alcoólatra. E tem que saber lidar. E eu já fui lá diversas vezes lá na clínica que o João é presidente. E eu chego lá, cara, eu vejo o respeito, eu vejo o carinho que aqueles meninos têm pelo João. E eu fico, gente, não parece que eu tô num sítio aqui em família. Né? Então a gente fica bem à vontade, cara. Vida Nova, né, João? A comunidade Vida Nova, ela fica ali em Esmeralda. Ali é Esmeralda, né, João? Esmeraldas. Eu fui lá diversas vezes e eu sempre fui muito bem tratado. Que legal. Já levei meus filhos, a minha esposa. Assim, parece que a gente tá em família. Então eu fico assim, gente, isso é um dom. Então eu gosto de E é legal. honrar e parabenizar vocês que têm esse dom e que praticam, né? Tem gente que tem o dom e não pratica. E é legal o que você está falando, e já passo para você, pastor João, que é o seguinte: Deus, ele confirmou no meu coração, falou comigo assim: ei, eu te chamei, você vai se envolver com muita gente, mas o seu chamado específico é ajudar pessoas que têm problema com drogas, com jogos e com compulsão. Então, assim, eu sou pastor de uma igreja, lá não é todo mundo que tem problema com Não, isso. a maioria não mas tem, né?
eu vou te dar uma condição de ser especialista nessa área. Ó, Então, assim, eu gosto. Eu tenho um prazer. Às vezes a pessoa chega para mim, chega para o senhor também, né, pastor João, e fala assim: ah, mas como você aguenta trabalhar com essas pessoas? As pessoas são eu. Ele é eu. Era você, né? É eu É a ainda sua nervoso, realidade, é eu ainda muito bravo, É. é eu ainda sem aceitação. Então, É. assim, é muito legal. verdade. Olha, o pastor Diego, ele, só de nós aqui conversarmos com ele, já percebe essa preparação, né? É uma pessoa preparada. E ele se qualificou, dá palestra, forma, tem assim uma boa didática para coordenadores, monitores de casa de acolhimento, casa de CT, das comunidades terapêuticas. E a gente é parceiro, né? Quantas vezes a gente está lá, assim, Tá junto, o pastor né? liga, "Ô, tem uma vaga", falei, para você, meu amigo, a gente dá um Vamos arrumar jeito, agora, porque né? é parceiro. Outro dia nós passamos um momento delicado, parceirão. Olha, a nível de Brasília, né? Falei, pastor, nossa comunidade aqui deu uma escorregada e está precisando de uma ajuda do senhor aí. Vamos para Brasília. Vamos para Brasília. Quer dizer, olha a disposição, disponibilidade, e fomos para Brasília. Fomos para o ministério lá. Chegando lá, quando eu vi a recepção do pessoal lá de Brasília pelo pastor Diego, com o pastor Diego, eu falei, já meu problema está resolvido. Não, Já é sério? reconhecido. Não, o Só problema está Deus, resolvido. né? Cara, aí começamos a bater papo lá na mesa, aquela mesona lá no ministério. É desenvolvimento, não era desenvolvimento. Era né? desenvolvimento social. É, Antiga desenvolvimento, Cera Preta. isso, desenvolvimento social, naquela mesona e batendo papo, e ali ele com o pessoal, aquele negócio. Depois ele, pô, pastor Jamás, ele está passando um probleminha, o que é? Aí tá, resolveu na hora, Ó. aconselhou a gente, resolveu. Falei, gente, foi uma vez, que homem. É de como se Deus, diz, né? Já tá- Trabalho de Pra excelência. quem- olha, Foi reconhecido já a nível reconhecido. nacional, né? Renato, para quem esteve em situação de rua, se preparou, é só um chamar de Deus. É o favor de Deus mesmo. Eu essa gostaria, graça até em merecida. cima dessa palavra do pastor Diego, eu queria falar para você que é dependente químico. Olha, você que está dando trabalho para sua família, você que não acredita mais, você que não quer dar essa felicidade para você, você que vem aí vivendo à margem da sociedade, perambulando pelos cantos, passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 vezes no ACT. Eu quero te dizer, meu irmão, tenha esse homem aqui como espelho. Passou uma vez, passou com propósito, com objetivo. Deus mudou a vida dele, ele se deixou ser mudado por Deus, Deus o mudou, está usando agora de uma forma tremenda, espetacular, e você também pode dar a volta por cima. Pense nisso, pense em você, pense na sua família, tem jeito para você, você está vivo, ainda há esperança para você. Glória a Deus. Exatamente. Pastor Diego Aguiar, fundador da Cerdade, masculino, feminino, tem mais uma masculina para inaugurar agora mês que vem, presidente da Federação Mineira das Comunidades Terapêuticas, veio das ruas para você também. Tem jeito. Deus te abençoe. Acredito em você. Que bacana, hein? Palavra. Tem que ser, palavra- porque o pastor, o senhor é exemplo, homem de Deus, de superação, preparado, formou Formei. em... Eu sou assistente social e agora eu estou finalizando o curso de terapia ocupacional. Bacana. Você Tem que tem, estudar. falando sobre essas formações, né? Você tem algum sonho que ainda você não realizou? Gosto de perguntar, né? Tem algum sonho Na ainda? verdade, Algum projeto? hoje eu não tenho um sonho pessoal, sabe? Eu saí de uma situação de rua e eu acho que hoje eu tenho mais do que eu preciso. Mas o meu sonho é poder ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Dando um exemplo. Tem algumas famílias que eu consigo ajudar de alguma forma, e aí eles chegam lá na igreja. E aí aquele pai que eu consegui ajudar, os filhos dele passam a ganhar um pai. Eu tenho uns meninos que são muito próximos de mim lá na igreja, que eu ajudei o pai deles a recuperar, e quando eles chegam na igreja, eles chegam tudo animado, chupando um pirulito, os meninos bonitos, e aquilo ali é o que alegra meu coração. Então, meu sonho é poder ser um instrumento de Deus, sabe? Poder ser bênção. Eu quero, de alguma forma, facilitar a vida das pessoas. Então já poder realizou. Porque ajudar. você já é, realizado, já tá realizado. Esse Tá realizado. é o meu sonho. com 3 Sonho é comunidades ser terapêuticas. bênção.
Meu sonho Se o seu sonho era esse, eu vou te falar, você já está sendo usado. Meu sonho é ser benção. Ministerialmente falando, o senhor falou que mudou agora para um novo Sim. lugar. Vamos falar dessa Vamos, igreja, né? sim. Vamos aproveitar aqui e honrar esse ministério. Como é que surgiu esse ministério? Como é que Então, o foi? nosso ministério começou dentro da Casa de Recuperação em 2017. Que bênção. E ali nós nos reunimos com os Qual nossos o nome do acolhidos, Igreja Batista Central Esplanada. Ah, Nós estamos em bacana. Santa Luzia. E ali nós começamos, eu, minha esposa, mais um casal de Belo Horizonte, Léo e Bruna, um abraço para vocês. E esse casal está com a gente até hoje. Passou um ano, Deus mandou a gente sair de dentro da comunidade e pegar uma loja no bairro lá, Esplanada, um bairro lá próximo. De Santa Luzia, cidade de Santa Luzia. E ali nós começamos um trabalho, fizemos 8 anos agora, começamos um trabalho com muita dedicação, muito comprometimento, e as coisas foram acontecendo. E a igreja começou a se tornar relevante ali no bairro, ficou conhecida, vidas sendo transformadas, casamentos restaurados. E aí nós passamos uma situação complexa no Réveillon. Nessa igreja, nesse templo antigo, a gente tinha 128 cadeiras. Então, assim, não estava cabendo as pessoas. No Réveillon, nós tivemos 178 pessoas. Tinha gente lá na rua, gente em pé. calor. Eu falei, Jesus, todo mundo eu tô arrumado, muito né? feliz, né? Que o senhor mandou o povo, né? Mas tem que ter o conforto as dele. mulheres, a maquiagem caindo, um negócio isso complicado. aí. Eu suando ali dentro. Eu falei, Deus do céu, o que nós vamos arrumar? E não tinha loja ali perto, não tinha oportunidade, mas a gente orava por um lugar grande lá. A gente orava, mas dependia de uma liberação. No dia 3 de janeiro, a mulher falou, pode vir ver o local que está pronto. Pronto assim, né? Pronto para te entregar, para você poder fazer a igreja. Adequar. E aí nós pegamos esse espaço, oramos e fomos começando a preparar ele. E aí fizemos uma igreja assim, entregamos aquilo que Deus pediu. Deus falou comigo o seguinte, eu quero uma igreja bonita. O lugar mais bonito que você pode ter ou pisar tem que ser a igreja. Pisar, não que eu posso ter. Não, dizer, tem a Cerdade é bonito, Vida Nova é bonito. A igreja tinha que ser mais bonita. E aí eu recebi isso e falei, eu vou fazer. E aí a igreja nos surpreendeu muito, sabe? Ficou muito bonito. E ali a gente quer... Já passa o endereço aí, porque nós vamos fazer um corte sobre isso. Passa o endereço aí. Então, a Igreja Batista Central Esplanada, ela está ali na Rua Francisco Viana Santos, número 63, no bairro Esplanada, do lado do INSS. E ali a gente está pronto para poder te receber, a gente acredita na vida após as drogas, a gente acredita na restauração do casamento, a gente acredita que agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir. Então vem estar conosco, você que é ali de Santa Luzia, e principalmente você que quer uma mudança de vida. Às vezes esse vídeo chegou para você agora e você está pensando até mesmo em tirar a sua vida. A Igreja Batista Central é uma porta para que Deus possa restaurar sua vida, sua casa e o possível ministério. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Você que mora aí em Santa Luzia vai conhecer esse ministério. Deus abençoe. E a igreja acaba com quantas pessoas? Essa aí. Essa agora, o templo lá é para 245 pessoas, mas com ar-condicionado. A mulherada não vai ter problema com maquiagem no calor, fatiga. O negócio ficou bonito, rapaz. Não, eu quero... Só Jesus. Só tem um problema que não vai resolver, aquele de lotar. Isso não vai resolver, não. E aí nós temos vai continuar, no domingo nós temos 2 cultos, se precisar nós vamos ter 3. Eita, agora. Mas o Réveillon vai lotar do mesmo jeito. Só não vai derreter a maquiagem. Bacana demais. Ô, Diego, só fazer uma. Vou como é que fala? Compartilhar com você uma. Logo no início do seu podcast, você comentou sobre a sua mãe biológica, né? Depois você pode até ver o podcast que eu gravei no Papo da Socila. Eu também falei também no primeira gravação. Eu sou de uma família de 8 irmãos, né? São 6 mulheres e 2 homens. E a minha mãe, ela é esquizofrênica. Então, meu pai, ela teve a crise dela muito pequena, então era muito pequena, então meu pai criou a gente sozinho. Minha mãe ficou internada no Galba Veloso, porque eu tô te falando, porque na hora que você falou do Galba Veloso, minha mãe ficou internada no Galba Veloso, Pinel, tinha 12. Então, eu lembro quando eu era pequenininho, fazer visitar ela, não era, então era triste. E na época, eu não sei se você lembra, cara, eu vou falar com você, e eu posso falar, eu não tenho vergonha de falar, e eu vou falar com você, era um absurdo, eles eram muito maltratados. Eu lembro da minha mãe com piolho, cara. Você acredita? Eu lembro pequeno, eu vendo a minha mãe com piolho. Eu era muito maltratado, não tinha. Hoje a minha mãe, ela mora numa casa que nós pagamos, né? Graças a Deus. Né, os irmãos, meu pai soube
criar muita gente, assim, muito bem na base cristã, né? Nós somos católicos, então meu pai sempre levou a gente na igreja, meu pai sempre apoiou. Então por isso que eu vejo comentar, eu gosto muito de falar isso como a base do homem, né? Como um homem é muito importante na família. Então meu pai conseguiu criar. Então, só falando isso aqui, eu falei assim, não, eu gosto sempre de comentar isso. E é muito legal entender o seguinte, a mãe dele tinha esquizofrenia, a minha também. Não importa a situação que a sua mãe esteja, nós precisamos amar ela, respeitar ela e honrar ela. Minha mãe foi para o encontro com Deus, abandonou o cigarro. Minha mãe nem remédio toma hoje mais, tá um sucesso, bonita. Glória e somente Deus pode fazer um negócio desse, né? Então, muitas vezes as pessoas desistem das pessoas mais importantes. Eu estava falando isso um dia desse com um amigo, a gente precisa valorizar as pessoas que nos deram vida. Às vezes o pai não pode nos dar o carinho que nós precisamos porque ele não recebeu. Mas ele nos deu o principal, que foi a vida. Exatamente. A oportunidade, né? Ele, a mãe. E o exemplo também, porque igual eu falo, eu lembro do meu pai, cara, por todos, né, como todos nós somos imperfeitos, com todos os defeitos dele, às vezes, que ele tinha, assim, às vezes, um vício na bebida, no álcool e tal, mas você via que ele sempre queria acertar, ele sempre queria. Meu pai hoje, né, eu amo demais, faz 83 anos, esse ano ele faz 84 anos. Que benção, hein? O seu Antônio, toda a vida muito forte, mas ele sempre fez isso, ele sempre guiou a gente na palavra, Deus sempre te levar na igreja, estudar. Então, ou seja, minhas 6 irmãs, elas são bem-sucedidas, eu e meu irmão, nós somos empresários, então assim, mas é engraçado, problemas sempre temos, sempre vai ter, mas quando você honra, né, uma família, e a gente tem que ter isso como a gente como homem, né, a gente tem que ter isso como propósito. Homens fortes formam famílias fortes, né? Como se diz, né? Seja forte, seja homem. O Renato Legendário. Sabe, mas esse movimento é muito importante, né? Mas às vezes eu estava até vindo conversando com o pastor João no carro, e às vezes a gente também observa pro outro lado, o quão foi importante esse movimento, esse avivamento que está acontecendo na vida dos homens, no geral, né? Sim. Porque hoje o pastor, o pastor... Oh, meu Deus. Diego. Ele tem hoje 3 comunidades terapêuticas, um ministério que ele tá à frente, uma família, né? É um homem de Deus. Você vê, a gente tá brincando, um cara bonito, tá bem. Imagina como é que é. Antes dele. Deus restaurou a vida dele. É um homem forte. Isso. É um homem que Deus tá fazendo grandes coisas na vida dele. Então, às vezes, nós falamos aqui da esposa dele, ele homenageou. O que tá acontecendo também, que nós precisamos conscientizar as mulheres. Por quê? O que tá acontecendo também, às vezes, é um abuso da santidade. Por exemplo, as mulheres falam assim, pastor, leva o meu marido para a igreja, leva o meu marido para o legendário. E aí você vai entrar naquela causa e vai levar. E depois que esse homem está transformado, ela começa a domesticá-lo, ou seja, em vez dela somar com a unção que ele recebeu, dela somar com o brilho que ele recebeu do Espírito Santo, com a orientação do convencimento que ele era um homem ruim, no seu casamento, como pai, como marido, na sociedade geral, agora que ele é um cara que está tentando acertar, ela começa a ser pedra de tropeço. E impedi-lo, às vezes, de fazer a obra, impedi-lo, às vezes, apontando, né? Depois você fala que é cristão, depois você vai para a igreja, depois você fala que é legendado. Ou seja, a conduta da mulher nessa transformação, ela é extremamente importante. Então, quando você acerta no casamento e a sua mulher ama o seu ministério, vai ser gigante como o pastor é, porque a mulher apoia. Então, é muito importante que as mulheres apoie a transformação dos nossos maridos para que nós sejamos uma família forte também. E dentro do que você está falando, pastor, a mulher ela tem um papel de prosperar o cara. Vocês podem acabar comigo aqui no podcast, falar que eu sou um falastrão, que eu não funciono, tudo que eu estou falando é mentira, mas se eu chegar lá em casa e minha esposa falar assim, não, fica bem, vocês te conhecem ainda, fica bem, você é um grande homem, eu me sinto protegida com você é bonito, você levanta, você é bom, o cara sai de casa achando que ele é mesmo, achando que ele é um sucesso, rapaz, e isso faz a diferença. Minha esposa, a Poliana é assim, a Poliana, acho que ela nunca... É muito legal, acho que é isso mesmo, é legal mesmo. Meu pai, olha só, por isso que eu falo que é ensinamento. Meu pai sempre falou isso. Aqui, ó. Quando você for escolher uma mulher pra casar, escolha bem. Escolha bem. E eu ficava até um pouco chateado de falar, porque eu não soube escolher, não. Falava. Mas coitado, né, gente? Porque era a dor dele. Era a dor dele. Ele queria ter uma família, que a esposa dele. Era a dor dele, tem que respeitar. Era a dor dele, eu respeito. Até hoje eu falo. Mas assim, mas é mesmo. Então, assim, a gente tem que escolher, a gente tem que saber, pedir a Deus, né? Primeiro pede a Deus pra gente poder ter sabedoria e saber escolher uma mulher, a mulher saber escolher um homem. Mas isso é muito importante mesmo. Meu pai sempre falou, ó, um homem bem-sucedido, ele tem uma mulher
uma baita de uma mulher ao lado. Tem até a história do Barack Obama, já viu a história do Barack Obama? Eu te contei isso, disse que ele tava almoçando num restaurante e veio um garçom e serviu eles ali, o casal, né? Ela cutucou e falou assim, ó, namorei esse rapaz na escola. Falou, então você ia ser casada com um garçom. Ele falou, não, ele seria o presidente. A mulher ela tem esse poder. Aí você, tipo assim, já trouxe pra ela, né? Isso aí, Ele seria o garçom, ele que seria o presidente. Ele seria o presidente. Isso aí. Cara, é muito bacana. Só tem um problema nesse podcast, que tá chegando ao fim. Chegando ao fim. Chegamos ao fim. Pastor Diego, muito obrigado. Obrigado aí pela disposição. Obrigado por vir aí trazer uma palavra de encorajamento, superação para você, principalmente você que tem passado por essas lutas aí, essas correntes, essas amarras das drogas. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe a Cerdade, abençoe o ministério lá da Igreja Batista Central, lá no bairro Esplanada. Deus abençoe. Estamos aqui, né? Foi uma honra muito grande. Que presente. Obrigado, né? Então, isso aí. Obrigado. Foi um pouquinho desse, foi só um pedacinho dessa história, né? Nossa, vai ter que ter a parte 2, né? Vai ter que ter a parte 2, né? Tem que ter a parte 2, tem muita história pra compartilhar aí. Inaugurar lá mais uma. A terceira, né? A terceira. Vamos lá, né, João? Vamos lá conhecer. Vamos lá, ué. Vamos lá. Você nos convidar, né? Café junto, vocês podem. Estamos nos autoconvidando a conhecer a terceira unidade lá, né? Bacana. Considerações finais, hein, Renatão? Ó, primeiramente, parabéns. Foi um prazer te conhecer no dia. Eu acho que vocês são bênção. A gente fica feliz, assim, de ver história, pessoas, assim, que venceram, que é orgulho, né? E que, com certeza, seu pai, ele não viu essa transformação, mas com certeza lá em cima ele tá acompanhando tudo isso. Ele tá muito orgulhoso de você. Sua mãe, né? Sua mãe biológica, e acho que essa famosinha mãe aí que eu tô... tô apaixonado. Tô apaixonado linda, nela, né, que eu falo que... 97, por isso que eu falo que... 97? 3? 93 eu falo, mamãe é mamãe, por isso que a gente... A gente tem que honrar, né, a mãe mesmo. A gente estava até conversando um dia sobre religião, e falando sobre Nossa Senhora, né, mãe de Jesus. A gente estava até conversando lá, a gente tem que honrar mesmo, porque acho que a figura mulher ela é muito importante, cara. A gente tem que honrar, tem que ter sabedoria da gente valorizar demais a figura feminina, que ela tá sempre nos protegendo, sempre tá nos guardando. Verdade. Posso deixar uma consideração? Pode finaliza. Às vezes você tá numa situação aí onde você acredita que o seu problema é droga. E o problema do dependente químico não é droga. Muitas vezes o problema é a mentira, a manipulação, a transferência de responsabilidade. Contamos muitas histórias. Então eu queria te encorajar a abrir o seu coração para Deus entrar. E você ser intenso na sua recuperação. Saindo aí, muitas vezes, dessa condição de autopiedade e despertando o campeão da sua própria história. Eu acredito na sua recuperação e ainda vou ouvir falar daquilo que Deus fez na sua vida, porque só hoje funciona. Que coisa linda. Irmãos, fala bem. Fala bem. Ela é bem empenhada, né? Conexão Reino, conectando você a Deus. Até a próxima.